Olá pessoal, professor Ismael aqui mais uma vez, para a gente estar estudando mais um pouco a questão relacionada a uma regionalização, né? O nosso assunto do oitavo ano que aborda justamente esse contexto de organização do espaço mundial. Como já mencionado em aula anterior, a questão da divisão do mundo em países do norte e países do sul. Então, aqui com um slide para vocês, justamente para darmos essa continuidade, tá certo? Então, pessoal, aqui nós podemos observar que o mundo ele está dividido, né? Então, o mundo está dividido. Aqui nós temos os países do norte, ou seja, do hemisfério norte, que são considerados países ricos ou centrais ou desenvolvidos, né? Então, são atributos, são características que faz, né, justamente uma configuração de países que têm uma certa qualidade econômica, uma certa qualidade produtiva, um certo poder, né? A sua população tem um poder aquisitivo, certo? Então, são dados específicos do mundo desenvolvido ou rico, que justamente o maior percentual são de países que se localizam no hemisfério norte. Em contrapartida, nós temos os países que se localizam no hemisfério sul, precisamente regiões como o continente africano, América Latina, o Sudeste Asiático, são porções da Terra que têm grande representação de países que apresentam certos problemas socioeconômicos, né? Problemas gritantes da sociedade, como a falta de saneamento básico, a falta de assistência médica hospitalar, a falta de infraestrutura de habitacionais, certo? E apresentam também baixos índices, né, de IDH, baixos índices de desenvolvimento humano ligados, né, à educação, certo? Ligados à produtividade, ligados à qualidade de vida realmente do povo. Então, pessoal, esse slide ele foca justamente essa ideia para a gente entender. E eu sempre relembro, estamos, nesse momento, dando uma continuidade no conteúdo do capítulo 4 da nossa apostila, que é justamente essa divisão, ou seja, as chamadas regiões geoeconômicas. Regiões geoeconômicas. Então, elas apresentam certas características, certo? Então, é conteúdo, né, de avaliação, é conteúdo que precisamos estar relembrando, essa divisão dos países do norte, que são países ricos, e os países do sul, que são, na sua maioria, países pobres. Mais um aqui para a gente estar percebendo, né, ou visualizando, certo? Conferir aqui, pronto, vamos lá, agora. Olha aí. Aqui nós temos uma divisão internacional do trabalho, a chamada DIT, né? Que remonta em tempos anteriores, lá em períodos que tinha a questão da metrópole e a questão das colônias, países que foram colonizados. E é importante a gente lembrar, tivemos dois modelos básicos de colonização. O mundo teve colônias que foram de povoamento, mas também teve colônias que foi de exploração, que foi a maioria, certo? O próprio nome ele já é bem sugestivo, exploração. Então, muitos espaços ou muitos países hoje constituídos, no passado foram colônias de exploração. Havia a metrópole que explorava seus recursos naturais, né? Questões relacionadas às florestas, à madeira, os minérios variados, a mão de obra também. Então, tudo era nesse sentido de uma exploração. Aqui nós temos um esquemograma, né, uma linha de tempo ou um modelo, né, podemos dizer assim, de um mapa mental que traz, né, alguns informativos sobre colônia, território e quem era quem, certo? Sempre as colônias, nessa divisão internacional do trabalho, ela produzia e mandava para as metrópoles sempre a matéria-prima da produção, produtos naturais, recursos naturais. Já a metrópole, que era uma região, né, um país, uma região mais desenvolvida, tinha suas produções, suas indústrias, né, a chamada manufatura. Mais um aqui para nós, para a gente estar agregando mais valores.
um desenho, né, uma charge, onde é mostrada essa divisão. Você vê que nós temos um norte bem amplo, simbolizando toda uma riqueza, toda uma condição econômica que os países do norte, na sua maioria, têm. Já o hemisfério sul, ó, você pode ver aqui, o hemisfério sul um pouco menor, representando que ele não tem, ou que esses países deixam de ter a partir do modelo como eles se organizaram, né, no sentido de colônia e agora de países autônomos ou países independentes, certo? Mais um aqui para a gente visualizar. Opa, países centrais ricos e países periféricos pobres. Então, quando ele fala nessa ideia de países centrais, que estão centralizados na diretriz do mundo atual, esses países têm uma visão, um mapeamento a partir do hemisfério norte. Então, a visão, digamos, de cima para baixo, mostra esses países no centro. Como você pode ver, agora tem um destaque, né, aqui, eu estou circulando aqui, a Austrália e a Nova Zelândia, que são essas duas ilhas aqui. Então, eles ficam fora desse centro, ou seja, fora do hemisfério norte. Na verdade, tanto a Austrália como a Nova Zelândia se localizam no hemisfério sul. Porém, são países desenvolvidos, né? Eu ratifico mais uma vez aqui para o 8º ano. Um país desenvolvido é aquele que apresenta uma boa qualidade de vida para a sua população. A partir de quê? Da questão da escolaridade, que é o grau de instrução, a questão da renda per capita e a questão da longevidade, que é uma média de vida do povo. A população dos países desenvolvidos tem média de vida bem maior que a população dos países subdesenvolvidos. Por que vive mais, professor? Porque tem condições econômicas, aspectos de vivência social, ambiental, melhores, né? Tem condições econômicas de estar acompanhando a questão da saúde, de estar ter um salário digno. Então, tudo isso são fatores que diretamente colaboram com a melhor vivência das famílias, né, das comunidades, em relação a outros países, como o mundo subdesenvolvido, com a vista maior para o continente africano, que são países que apresentam inúmeros problemas de ordem socioeconômica, né, como a fome, o desemprego, epidemias, certo? A questão da AIDS, a questão da falta de infraestrutura e saneamento básico. Então, tudo isso são fatores que deixam o continente africano numa situação ruim, não se enquadrando no mundo desenvolvido. Então, mais um aqui para nós, para a gente dar alguma margem, né, de esclarecimento. Nossa velha imagem do mapa da divisão, os países do norte, os países do sul, já fizemos até trabalho sobre isso, ó. Em verde, os países do norte, com destaque aqui, ó, Austrália e Nova Zelândia, que se localizam no sul, e em rosa, os países que estão dentro desse rol, inclusive o Brasil, dentro do rol de subdesenvolvimento, ou seja, não são desenvolvidos, são países que apresentam periferias, taxas de desemprego elevadas, falta de saneamento básico, uma escolaridade do povo que também não é tão elevada. Tudo isso são pontos aí desses países rosas, que são os países do sul, pobres, né? Consequentemente, subdesenvolvidos. Mais um aqui para a gente estar exemplificando. Opa, esse daqui ele coloca a nova ordem mundial, a questão das multipolaridades, né? Que muitos países hoje é um polo de produção, de exportação de matéria-prima, de influência, né, na região, como o Brasil ele influi muito aqui na América do Sul, por ser um país mais populoso, de maior extensão territorial, por ser um país que tem um PIB maior, certo? Vamos aqui no outro. São charges, vou estar passando aqui, essas charges, para a gente chegar aqui no norte versus sul, o norte com todas as características de qualidade socioeconômica, produtiva, industrial, e um sul que tem as precariedades, né? Situações ruins da economia que reflete direto nas famílias ou na população. Mais um para nós. Opa, uma imagem, dizem que a imagem, né, ela fala mais até que as próprias palavras. Então,
a gente visualizando aqui uma desigualdade social. Aqui é Brasil. Aqui nós temos, né, um bairro nobre com condomínios de luxos, né, condomínios luxuosos, que é um bairro na cidade de São Paulo, né, o bairro do Morumbi, que é um bairro de padrão elevado, onde tem moradores, né, de um nível econômico bem elevado. Já do outro lado, nós temos o quê? Uma favela, Heliópolis. Então, uma periferia, uma favela, uma falta de infraestrutura, uma falta de saneamento básico, uma falta de condições habitacional de qualidade. Então, de um lado do outro, numa mesma cidade. Então, isso aqui representa essa divisão social, essa desigualdade social, tá certo? Dentro de uma grande cidade. Mais um para a gente já ir pensando aqui em finalização. Nós temos aqui, né, a questão de alguns que necessitam de uma ajuda hospitalar, de uma emergência, enquanto outros visam, né, apenas o lucro e as suas vantagens econômicas. E aqui nós temos mais um que mostra novamente a velha relação, né, ou uma comparação entre a questão dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? Então, nós temos o quê? Que fatores nós temos no mundo subdesenvolvido, em países como o Brasil, que atraem investimento lá dos países do mundo desenvolvido, como o G7. Quem é o G7? É o grupo dos 7 países mais ricos e também desenvolvidos do mundo. Né? Exemplo, Estados Unidos, né? O Japão, a França, a Inglaterra, a Alemanha, certo? Então, são exemplos do G7. O que é que tem no mundo subdesenvolvido que os atrai? Nós temos aqui, veja comigo, mão de obra barata e numerosa, muitas vezes são isentos de pagamento de impostos, doação de terrenos por parte do governo, remessa de lucro das transnacionais para a sede de suas empresas e uma legislação flexível. Então, são fatores que atraem o investimento, que atrai o capital do mundo lá desenvolvido para cá, o mundo subdesenvolvido. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de empresas multinacionais, que na sua maioria têm sedes lá no mundo rico e desenvolvido, a gente pode pensar no Brasil. Por exemplo, no Brasil nós temos fábricas da Toyota. A Toyota é uma empresa japonesa. Nós temos fábricas da Fiat. A Fiat é uma empresa italiana. Nós temos fábrica, por exemplo, da Nike. A Nike é uma empresa americana. Nós temos fábricas, digamos, podemos dizer assim, de marcas, né? De marcas como, por exemplo, alimentícia, a Nestlé. A Nestlé é uma empresa da Suíça, certo? A sua origem. E tem empreendimentos também como Carrefour é francês, o McDonald's é americano, o Bob's é americano, certo? E assim por diante nós temos essa noção. Algumas marcas esportivas como a Puma, a Adidas são da Alemanha, a Mizuno é do Japão, certo? Então, veja que a origem dessas empresas, a sede, não é propriamente, né, originária no Brasil. Por isso que são multinacionais, que elas atuam em muitos países. Mais um aqui. Passar mais um para a gente comentar. E aí, ele fala aqui na questão de alguns percentuais, né? Os 20% mais ricos da população do planeta repartem entre si 82,7% da riqueza. Então, é uma riqueza concentrada, né? Poucas pessoas que têm uma renda bem elevada nas suas mãos, enquanto a maior parte da população a nível mundial vive sofrendo condições precárias de vida. Mais um aqui para a gente ver, são tirinhas da Mafalda, eu vou pular ela, e aqui fala da Organização Mundial do Comércio, né? E algumas definições. Pois bem, até aqui está bom, que o foco principal e maior é a gente sempre diferenciar as características do mundo rico desenvolvido, o hemisfério norte, e o mundo subdesenvolvido pobre,
que é o hemisfério sul. Então, pessoal, aqui eu deixo um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Observe bem esse comentário nesse vídeo aula e também acompanhe com a leitura do seu material, que vai estar lá no capítulo 4, a partir da página 6, né, da página 87, na verdade, página 87. Então, deixo um abração aí para todos do 8º ano e espero vocês acompanhando o nosso conteúdo. Valeu, pessoal, até o próximo momento, ou outro momento aí que a gente tiver para comentar de nossos conteúdos.